A Bíblia, ela informa pra gente muito do que a gente pensa, para fora da religião também. Nossa forma de pensar está bastante formatada por esses textos. Agora, é verdade que quando a gente só aprende os textos por meio da religião, vem junto também os dogmas religiosos, a moral da religião, os costumes da religião, e aí a maneira como ela vai se encontrar, a religião, com o nosso dia a dia, é que vai depender de cada religião. Mas o objetivo da religião não é necessariamente ficar totalmente grudado com o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia muda muito rápido. Os tempos vão passando e agora então que as coisas estão mais aceleradas, não tem que ser esse o objetivo da religião. A religião é o espaço que a gente tem para discutir, para conversar e para partilhar histórias do transcendente. A religião nunca vai acabar, porque o transcendente nunca vai acabar. Então a gente sempre vai querer saber dessas histórias, a gente vai sempre querer discutir em conjunto ou sentir em conjunto a presença do transcendente, a presença da nossa própria alma, a presença do espírito. Isso é absolutamente central na experiência humana e é o motivo pelo qual a religião sempre vai existir. Mesmo que algumas pessoas não queiram, mesmo que as religiões mudem, que essa aqui acabe, e aí os adeptos dela acabam, e aí ou então se transferem para outra religião, sempre precisa existir esse espaço onde a gente vai discutir o transcendente. Vejam, essa discussão não existe em nenhuma outra área do conhecimento humano. A arquitetura não discute o transcendente, a culinária não discute o transcendente. Pode haver, claro, momentos onde elas também se relacionam com o transcendente. Por exemplo, as comidas que são oferendas, tanto na Índia quanto no Brasil, nas religiões afro-brasileiras, essas comidas elas estão se relacionando com o transcendente. Mas não é que a culinária vai falar do transcendente. Quem fala do transcendente é a religião. Esse é o motivo pelo qual a religião nunca vai deixar de existir. E esse é o motivo pelo qual ela é tão importante e também é o motivo pelo qual tantas pessoas são tão devotas a Deus e devotas à sua religião, porque elas gostam daquelas histórias, daquele jeito de pensar o mundo, daquele jeito de se comportar, daquelas limitações que a própria religião impõe e que fazem bem a essas pessoas porque elas querem ter uma orientação, um guia, alguma coisa assim. Então a religião vai continuar e deve continuar. Agora, em geral, ela não responde a todas as perguntas que a gente faz. A gente tem muitas perguntas, a gente tem muitas angústias, a gente tem muitos medos. Não necessariamente uma religião vai falar explicando de forma satisfatória para todas as pessoas todas essas perguntas. Ela não vai responder de forma satisfatória a todo mundo. E tudo bem. E tudo bem. E também é por isso que as pessoas saem de uma religião, nascem numa religião, saem e vão para outra, ou então ficam anos e anos e anos e anos procurando até encontrar alguma que realmente faça sentido para eles, para essas pessoas, porque a gente tem essas perguntas e essas angústias e vai precisando respondê-las ao longo do tempo. E não só isso, a gente vai respondendo essas perguntas de maneira diferente ao longo do tempo. Com 10 anos é uma resposta, com 20 é outra, com 40 é outra, com 100 é outra. Então a gente pode ir precisando não só de novas religiões, mas também de novos pensamentos e de novas coisas, novos estímulos para o nosso pensamento, para a nossa introspecção. Mas a religião tem um imenso valor, imenso. A religião nos traz uma outra coisa, ela traz o mito fundador. Nós viemos daqui, nós fazemos desse jeito. Ela confere um senso de identidade que todo mundo busca, todo mundo quer. Ninguém consegue viver sem esse senso de identidade, sem algum senso de identidade. A gente está sempre reavaliando e revalidando a nossa identidade. Muitas vezes de forma positiva, de vez em quando de forma negativa, mas esse é um exercício que também todos nós fazemos, pensando nele ou não, querendo ou não. Então, eu gosto de pensar na religião como uma coisa muito bonita, porque ela conversa com todos nós a respeito do transcendente, ela traz o transcendente pra gente, de uma maneira que a gente não tem em nenhuma outra área humana. O transcendente é parte fulcral da experiência de ser humano, embora algumas pessoas não possuam essa pesquisa, não possuam essa dúvida, ou esse anseio. A maioria dos humanos possui, e sempre possuiu no passado, possui agora e acredito que vai continuar possuindo no futuro.
mas a experiência em si é fulcral, mesmo que algumas pessoas não consigam chegar nela. E não conseguir chegar nela é mais parecido com não entender matemática, não ser afinado. Quer dizer, ter o transcendente, ter Deus, ter essa experiência, buscar essa experiência, é uma das inteligências, das capacidades humanas. Não quer dizer que as pessoas que têm isso são mais inteligentes que outras. Por isso que eu falei, é uma das inteligências, uma das diversas habilidades humanas. A gente tem algumas e não tem outras. Não dá para medir a inteligência global de uma pessoa por conta dela ser ou não religiosa, sem contar que há muitas pessoas que são religiosas e que evidentemente não são nem um pouco inteligentes. Então não se trata disso. Se trata da gente reconhecer um lugar nosso que é fulcral na experiência humana, que é central, que a maioria dos humanos tem e vai continuar tendo. E as religiões, elas vão continuar tendo seus lados positivos e seus lados negativos. Elas vão continuar sendo religiões que nos impelem ao bem, que nos impelem ao mal. E às vezes ao bem, às vezes ao mal. E elas vão continuar sendo incompletas na maneira de responder a todas as coisas. E algumas pessoas vão continuar precisando da religião para responder a toda e qualquer vírgula da sua vida, mesmo elas sendo falhas e incompletas, e outras pessoas vão usar com moderação. Todas essas coisas sempre vão existir. Mas a pergunta que eu queria me colocar é se existe um papel para a religião nos dias de hoje. Se vai ter um papel a religião agora na época da inteligência artificial. A tentativa de se encontrar com o transcendente, de conversar com o transcendente, de conversar sobre o transcendente, de partilhar Deus, de ler histórias que nos comovam e nos levem a Ele, isso sempre vai existir. E não vai ser um instrumento criado por mãos humanas que vão modificar o coração das pessoas. O coração das pessoas não foi criado pelas pessoas. E é por isso que quem ama Deus e quem ama a religião, ama a religião. Porque ali ela tem histórias, ideias, conceitos, discussões que mantêm as pessoas vivas. Vivas para isso, vivas nisso. Agora, é claro que Deus não se encontra só na religião e não só quem tem religião encontra Deus. São duas coisas distintas, né? Deus está aí e assim como saber entoar uma melodia, uns conseguem perceber, outros não conseguem. Uns querem se relacionar, outros nem querem. Mas Deus está aí. A religião, ela só é uma tentativa de organizar a narrativa de Deus para o grupo das pessoas. E essa tentativa é falha, é complicada, não suscita sempre o bem, às vezes ela suscita o mal. Há guerras que são feitas em nome da religião, muitas, óbvio, todo mundo sabe disso. Há coisas horríveis que são feitas em nome da religião, antes como hoje. Às vezes a gente não é capaz de perceber que algum movimento grande, histórico, está sendo feito em nome da religião porque não parece, e ainda assim é. As pessoas tentam impor suas religiões a outros e saem matando se necessário for. Foi assim no passado e ainda assim é. A gente não sempre consegue responder adequadamente a essas coisas, sempre foi assim, ainda assim é. Mas a religião em si não é a culpada. Culpados somos nós, que temos um coração muito imperfeito e precisamos melhorar muito ainda. A religião tem um lugar no dia de hoje, vai ter um lugar no dia de amanhã, porque se ela for ainda a única área humana que trata de Deus, então ela é soberana nesse afazer e ela vai ser necessária. E mais que necessária, ela vai ser querida e desejada.